Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade aqui ao trabalho que estamos fazendo aí em cima do Manual de Fiscalização de Trânsito, hoje eu vou falar de um princípio que consta no manual, é muito usado aí no ramo do direito, que é o bis in idem, né? O que significa o bis in idem? Bis in idem é um princípio que determina que você não pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato, pela mesma conduta, né? Isso é muito utilizado no direito de trânsito. Imagina você numa situação de que parou o seu veículo ali num local irregular. Ao longo do dia, seu veículo ficou lá o dia inteiro, e ao longo do dia, diversos agentes fiscalizadores passaram ali por aquele local e fiscalizaram o seu carro, né? É claro que isso está errado, porque na verdade você cometeu apenas uma conduta de estacionamento irregular e foram lavrados 3 autos de infração de trânsito. Isso está errado. Ou então, naquela situação em que um condutor, na mesma via, no mesmo dia, no mesmo horário, ele ultrapassa ali alguns radares de velocidade e é fiscalizado em cada um deles. Isso também é altamente questionável, porque na verdade foi uma conduta que ele cometeu de excesso de velocidade, na mesma via, no mesmo dia, no mesmo horário. Então, por que você vai atribuir várias infrações para essa mesma conduta para aquele condutor, né? Então, aí entra a questão do bis in idem, que é esse princípio, né? E o que é interessante você saber? Não precisa se ater muito a isso, mas é uma informação interessante, porque todo auto de infração, quando a agente fiscalizador lavra o auto de infração, ele tem um código raiz, que são os 3 primeiros códigos que ele tem que digitar lá, é o código atribuído àquela infração, né? Então, quando os autos de infrações eles têm a mesma raiz, deve ser lavrado apenas um auto. Exemplo, vamos contextualizar isso, né? O condutor e o passageiro, ambos estão sem cintos de segurança, né? Você acha que nesse caso tem que ser lavrado 2 autos de infração ou apenas um? Apenas um. Por quê? Além do princípio do bis in idem, né, o manual ele diz isso. Quando o auto de infração tem a mesma raiz, nesse caso a raiz 518, deve ser lavrado apenas um auto de infração de trânsito, tá? Então, para você que trabalha com defesa de condutores, quando você se deparar com esse tipo de coisa, você pode consultar a tabela, né, de enquadramento de cada auto de infração e ver se eles possuem a mesma raiz, tá? Bom, outra questão que eu queria diferenciar são em relação aos autos de infrações, são as infrações simultâneas no geral. Tem os autos de infrações concorrentes e concomitantes. Eu queria falar da diferença deles. É o seguinte, as infrações concorrentes, elas são aquelas em que necessariamente, se o condutor cometer uma determinada infração, ele vai ter que cometer outra, né? Exemplo, ultrapassar pelo acostamento. É uma infração que está tipificada no artigo 202 do CTB, né? E transitar com o veículo pelo acostamento. É uma outra infração registrada tipificada no artigo 193. Né? Só que nesse caso, a gente tem que lavrar apenas um auto de infração, porque o cometimento de uma infração necessariamente implica no cometimento de outra. Então, no caso ali, ele tem que aplicar aquela que se enquadra na melhor forma para a situação que ele viu, que ele acabou fiscalizando. Né? E as infrações concomitantes são aquelas que o cometimento de uma não necessariamente vai implicar no cometimento de outra. Né? Então, por exemplo, o condutor deixa de reduzir a velocidade, deixa de passar ali numa velocidade compatível com os ciclistas que estejam ali na via pública. É uma infração do artigo 220, inciso 8º do CTB. E uma outra infração é a de não manter a distância lateral de pelo menos 1,5 m dos ciclistas. Né? É uma infração do artigo 201. Né? Nesse caso, são infrações concomitantes. Tá certo, pessoal? Então, queria esclarecer essa questão, é muito utilizada aí nas defesas administrativas. Isso pode livrar um condutor, inclusive, de um processo de suspensão, que dentro daquele determinado período de 12 meses foi fiscalizado diversas vezes pela mesma conduta e isso gerou o processo de suspensão para ele. Né? Então, você utilizando esse princípio, conhecendo aí essa questão, você consegue cancelar os autos de infrações lá atrás ou o próprio processo de suspensão. Beleza, pessoal? Meu nome é Gabriel Olivieri, eu sou advogado especializado em direito de trânsito. Qualquer coisa que vocês precisarem, eu vou estar aqui às ordens. Beleza, pessoal? Um abraço. Tchau, tchau.